Olá, sou Cristiane Soler, psicóloga, e estamos aqui mais uma vez no podcast Fé em Ação, para falarmos dessa lição maravilhosa, Cristo em Filipenses e Colossenses. Hoje estou aqui com o pastor sênior da nossa igreja aqui de São Caetano do Sul, o pastor Laércio. Ele é doutorando em antropologia missionária e psicanalista, certo, pastor? Seja muito bem-vindo. Que bom, um prazer muito grande estar com você, estar com toda a nossa audiência. É um privilégio, e o tema que a gente tem para trabalhar sinceramente, é o segredo da felicidade, né? Sim. A felicidade exige alguns pilares e pertencer a uma ordem superior, de fato, estrutura a gente. Uhum. Superior moralmente, superior em termos de conceitos que produzem alegria, satisfação. Então, o que temos para compartilhar hoje é extraordinário. Maravilhoso. Pessoalmente, impactou meu coração. Que legal, que bom. E tenho certeza que impactará o coração de vocês também. Pastor, para começarmos, vamos fazer uma oração? O senhor pode orar por nós? Posso sim. Deus bendito, o Senhor conhece a escassez, o Senhor sabe como é o deserto desse mundo, porque o teu filho caminhou pela poeira dessa terra. Os pés dele encararam as jornadas neste mundo. Quantas lutas, Senhor, um ser humano passa desde o primeiro momento em que vem a luz. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, dando para a gente bom senso, discernimento, sabedoria, para que a gente alcance viver a vida de tal maneira que encontremos graça diante dos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje vamos falar da lição 7. Que lição, não, pastor? Olha só o tema. Cidadania celestial. Sim. Maravilhoso, né? Extraordinário. E o verso para memorizar está em Filipenses 4, no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças, com ações de graça. Que demais, não, pastor? E Sim. aqui eu grifei alguns pontos, né? Que ela fala, ela conclui o estudo de Filipenses, essa lição. É maravilhoso. Aqui você tem, só nesse texto, você tem pelo menos 4 elementos extremamente contundentes. O primeiro é que quando aceitamos a Jesus Cristo, ocorre uma mudança de cidadania. Porque quando o Espírito de Deus ganha autoridade, ganha espaço em nossa vida, a verdade é que existe um conflito entre tudo aquilo que é sombrio, tipo tristeza, né? No caso a melancolia, as enfermidades, as patologias da vontade, tipo obsessão, depressividade, compulsividade, né? Todos esses elementos que tornam a vontade doentia, a vontade enferma. E quando a gente recebe a presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração, ocorre uma mudança de dentro. E eu não me percebo mais cidadão desse mundo. Uhum. Esse tipo de alegria me coloca em uma pátria superior. Me faz sentir de que eu não sou desse contexto, eu não sou desse sistema, Sim. Eu não sou mais dessa ordem estabelecida, compreende? Então, essa é uma coisa incrível. A outra coisa extremamente especial é a ideia da alegria, não é? Alegria é o que dá brilho à vida, é o que dá brilho à vida. E eu agrego a esse texto um detalhe, que é a questão da graça. Graça é libertação. Libertação. Você chega em casa no fim do dia, você tem um cachorrinho. E você chega em casa. E o cachorrinho, quando você abre a porta, ele vem, pula em cima de você, é a maior, né? Uhum. É a maior festa. Bom, Deus envia o Filho dele, abre a porta da graça, nos liberta da prisão do pecado. E eu não sou alegre? Como assim? Até um animalzinho. Você chega em casa depois de um dia de trabalho, abriu a porta, ele fica louco de alegria. Você chegou, você abriu a porta, para ele aquilo ali é motivo de muita alegria.
muita satisfação, muito bem-estar. Eu não sei como designar ao certo que tipo de sensação os animais sentem, mas a gente vê que ele fica eufórico. E olha que interessante, né, pastor? Um detalhe sobre esse exemplo que o senhor está passando. Assim, o animal, quanto mais tempo nós demoramos, maior a alegria dele. Sim. E o ser humano não. O ser humano parece que tanto que a Bíblia sempre fala, um pouco, Jesus, né, fala, um pouco mais, logo. E muitos ficam impacientes. E aí começam até quantos não deixam, né, abandonam a sua fé por conta do tempo, da espera. Existem muitas provações. Provas são coisas Sim. que me desafiam a desistir do bem, Sim. né? E me fazem optar por um caminho que não é o caminho do céu, né? E uma das provas mais difíceis é esperar. É esperar, exatamente. Tem muitas provas difíceis, mas esperar... E olha só, né, como que o inimigo age, né, pastor? Hoje ele está fazendo justamente nós perdermos a paciência. Tudo é muito rápido, então nós não temos mais tempo para ouvir as pessoas. Tudo que a gente quer ver tem que ser no modo acelerado. Até pouco tempo atrás, mensagens no WhatsApp, nós acelerávamos em 2 vezes. Agora já está chegando a 3 vezes. Então, ou seja, esse falta de paciência, né? Tudo eu quero para ontem. Sim. E colocando o que o senhor falou logo no início a respeito dessa paz que transcende, aqui a lição coloca, né? A paz interior duradoura que somente Deus pode proporcionar, que é justamente o que o senhor começou falando da lição e eu não podia deixar de que sem espiritualidade não existe felicidade. Não existe. Espiritualidade, por exemplo, paz. Não adianta ir na farmácia. Ele vai te dar um ansiolítico. Mas o estado no qual a pessoa vai ficar não é paz. Interessante que na década de 60, Stanislav Grof, cientista, ele tomou, num período da Semana Santa, um grupo de alunos de Harvard e fez uma experiência. E mapeando com eletrodos as regiões do cérebro que eram ativadas mediante atitudes espirituais, como ler a Bíblia, louvar, orar, meditar, e foi mapeando a região do cérebro que era mais ativada por ocasião desse comportamento espiritual, dessa prática. E uma vez que mapeou, ele sintetizou à base de LSD algumas substâncias que ativavam, sem você estar orando, lendo, congregando, louvando, sem estar assim, estando em qualquer lugar, ele sintetizou uma substância que ativaria a mesma região do cérebro. Né? Essa substância, a base de LSD, foi batizada com o nome de Pentecostes químico. Nossa, não sabia, não tinha essa informação. Olha Pentecostes que interessante. químico. Eles tentaram elaborar, sintetizar em laboratório a espiritualidade. Né? Ou seja, eles já tinham a comprovação do quanto a espiritualidade tinha essa interferência no nosso cérebro, né? O quanto ela proporcionava esse bem-estar. Só que você não consegue ter paz química. Sim. Você não consegue ter serenidade química. Está ansioso e toma ansiolítico e fica sereno. Não existe paz química. E fora que tudo leva a uma consequência, né? Sim. A consequências. E se está deprimido? Não existe alegria química. Você pode ir à farmácia. Assim como a substância química que ativa a região da espiritualidade não faz de mim alguém espiritual. Sim. Porque espiritualidade é produto de relacionamento. Você não pode tomar uma substância química e alcançar a paz, a alegria ou a espiritualidade. Não pode. Né? Nós somos uma cultura medicada. E a gente está com muita vontade de conseguir comprar espiritualidade na farmácia. Uma pílula de alegria, uma pílula de paz. Né? Isso não é possível. Não é. E olha só, né? Na prática, quem precisa de medicamento, então uma pessoa, né, que sofre com depressão, passa com um psiquiatra para tomar medicação,
Mas é importantíssimo fazer terapia, porque você tem que ir conseguindo o domínio de si mesmo, né? Ter aquela condição para não precisar da medicação, que de certa forma ela estimula, não que não seja benéfica, obviamente que é, porém nós não podemos ficar dependentes disso. E a gente não pode confundir, Não achando pode que o que confundir. conseguimos foi paz. Exato. Foi um calmante. Exatamente. Um calmante para lhe socorrer no pico. Né? Tá num momento de desespero, a substância química vai lhe deixar em condições de ser tratado. Porque às vezes está com tanta ansiedade que ninguém consegue abordar. Sim, e como o senhor falou, né? Explicou muito bem ali como é essa paz, como são todas essas emoções, esses sentimentos que Deus pode, só Ele pode nos nutrir, né? Porque a paz, de forma verdadeira até. Sim, e a paz que vem, por exemplo, do perdão, sentir-se perdoado, sentir-se aceito. É um mecanismo de paz, né? Você tem paz com Deus a partir dessa reconciliação com Ele, reconciliação com alguém. Sim. Então, o estado de espírito que a gente adquire através do perdão, através da reconciliação, do louvor, através da meditação, tentar encontrar uma substância que resolva, outro mecanismo de solução para isso, não vai encontrar. E essa mudança no meu estado de espírito gera em mim uma nova identidade, a ponto de Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se até eu mudei, quanto mais minha cidadania. Sim. Não é? Né? Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Né? E quem experimenta isso, pastor? Olha, é incomparável. Imagino, graças a Deus eu nunca utilizei nenhuma substância química, mas eu tenho certeza que isso que Deus, que Cristo nos proporciona é incomparável a qualquer substância química. Porque a espiritualidade é a partir de relacionamento. Sim. É o bem-estar a partir de relacionamento. A gente volta a repetir. As substâncias receitadas, prescritas pelos médicos, está tudo ok, mas aquilo é para fazer contenção a um pico, a uma crise. Sim. Mas não fique pensando que aquilo ali é alegria, não. De maneira Nem nenhuma. que aquela quietude é paz, Sim. porque paz é outra coisa. É como a pessoa chamar de esperança o ato de estar na parada do ônibus esperando o coletivo, ou esperando o Uber, ou esperando o espetáculo começar. Aquele ato de esperar algo, aquilo não é esperança, esperança é outra coisa. É outra coisa, exatamente. Bem, então isso é só o começo, hein? Sim. Olha, vamos agora para a lição de domingo. Modelos de conduta. E aí o que é interessante, né, pastor? Há modelos bons e modelos maus. Então, o cuidado que nós temos que ter com isso. Como são esses verdadeiros modelos, né? É que todos nós somos influenciáveis. Sim, né? sim. Você sabendo disso, é importante escolher sua companhia. É importante demais. Sim. Né? Só que existe uma coisa. A gente é facilmente cativado por pessoas que parecem livres. Né? Elas têm uma boca frouxa, dizem palavras, né? Palavrões mesmo, né? Elas parecem que são mais livres, elas fazem o que querem, tipo assim, elas bebem muito, elas não colocam limites para os seus desejos, elas parecem livres, elas têm uma alegria que parece interessante. Tem um personagem bíblico que passou por uma situação assim, que foi... como é o nome? Ele é um grande cantor dos Salmos, Asaf, um poeta maravilhoso. E ele diz assim, olha, não me entendam mal, isso é ele no Salmo 73. Ele diz assim, não me entendam mal, Deus é bom, eu não estou dizendo que Deus não é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, porque eu vi como o ímpio, que não tem temor a Deus, que não respeita a família, mas parece que ele é alegre, ele toma tudo que quer e parece que ele é uma rocha, não cai. Se eu beber 2 goles, eu já estou no chão. Ele toma 2 garrafas, né? 2 litros e parece que está de pé, que está tudo bem com ele. Aí ele disse, e eu fiquei pensando assim, que a vida dessas pessoas que atendiam os próprios desejos era uma vida melhor. Até que eu entrei
em contato com o Senhor e percebi o fim deles. Né? Caiu a ficha. Uhum. Né? Dizer não para mim mesmo é fundamental para eu ser feliz. Sim. Quantas pessoas tentam fazer dieta e a vontade não ajuda? Uhum. Porque a minha vontade não gosta de mim, É. não está preocupada com o meu bem. Uhum. A minha vontade quer satisfação. Satisfação. E dane-se a dieta. Uhum. Entendeu? Não quero, mas eu preciso. Estou acima do peso. Eu estou com a glicemia alterada. Eu tenho que... Mas a minha vontade não muda. Porque eu sei que preciso me abster de alguns alimentos. Sim. A minha vontade continua imperativa. E muitas vezes eu cedo a ela ao preço de danificar a mim mesmo. Entendeu? A força da minha vontade, ela é uma coisa... O poder que ela tem sobre mim é muito grande. Outras pessoas também têm poder sobre mim. Cativam a minha atenção. Chamam, né? Então, a nossa conduta ela é modelada por outros e por nossas vontades. Sim. E aqui fala, né, que o mal sempre existiu. E aí a questão é como reagiremos a isso. Né? Justamente, depende da nossa... escolha. E o que é... Eu não sou o que fizeram de mim, disse Sartre. Eu sou o que eu fiz com o que fizeram de mim. Em última instância, a responsabilidade pelo que eu fiz é minha. Ah, mas você não sabe o que é ter uma vontade perversa. Tente fazer tudo o que passa na sua cabeça para você ver. Impulsividade, né? O impulsivo, ele tem a vontade, o desejo, e todo mundo que é são, tem o desejo, avalia, raciocina, né? Passa pela razão, e aí age ou não age. Sim. O impulsivo não, tem o desejo, pula a etapa de racionalizar e já cai direto no ato. E aí depois diz agir sem pensar. É que não pensar foi uma opção minha. Ah, mas minha vontade está enferma. Disseste bem, tua vontade. Quem é responsável pelo que é seu? Sim. É o outro? Não, é você. Então, eu estou refém de mim mesmo. E aí, o que é interessante, né, pastor? Algumas pessoas podem falar assim, mas eu não consigo, isso é impossível. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele conhece o ser humano, né? Ele fez o ser humano, então Ele conhece todos os detalhes. Nos envia o Espírito Santo, porque através dele, eu falo, um dos dons que eu agradeço muito a Deus é o domínio próprio. E assim, qualquer questão está com dificuldade, a Bíblia já diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. E aí se entregue para deixar agir o Espírito Santo. E aí aqui assim, né, na lição, o Paulo, ele exorta os filipenses a se concentrarem nos bons exemplos, porque qual que é a diferença, né? O bom exemplo, olhar a Cristo. O mau exemplo, não tem como, olhar as coisas terrenas. Cristo disse, eu vos dei o exemplo. Sim, eu sou o exemplo para ele você. é o exemplo. Agora, ninguém será salvo por imitar a Jesus no comportamento. Você vai ser salvo porque você aceita Jesus como substituto. Sim, exatamente. E até um detalhe importante, né, pastor? Quantas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de seguir a fé, porque estão olhando para o pastor, estão olhando para os, né, membros daquela igreja. Se você não vai à igreja olhando para Cristo, é como você ir a um pronto-socorro. 90% dos que ali estão são doentes, né? É verdade. Eu vou colocar uma outra perspectiva para isso. Nós podemos aprender muitas coisas uns com os outros. Sim. Então, nós precisamos aprender a olhar para o outro. Exato. Nesse olhar, eu vou ver coisas muito lindas no outro, né? Uhum. Mas é verdade que eu também verei algumas coisas que não são boas. Uhum. Só que eu não tenho direito de tratar o outro como descartável, o outro não presta para nada, ou o outro não tem nada para me ensinar, porque em sua humanidade o outro tem alguma fragilidade. Mas todos nós temos fragilidades e temos belezas. Então, olhando para você, se eu souber olhar com bondade, né? Se eu souber olhar para você, eu vou aprender muito. O apóstolo Paulo disse, vê de tudo.
né? E tem coisas boas. Sim. Retenha só o que é bom. Né? Então, assim, eu concordo, gente, por exemplo, aí da igreja, para olhar para Cristo, mas é para encontrar os irmãos. Exato. E eu preciso ter alegria em encontrar irmãos, mas Sim. eles são falhos. Sim, eu sei que Deus é perfeito e o meu irmão não. Mas Deus disse que eu deveria amar o meu irmão e até questionou o meu amor por Deus se não existe amor de mim para com o meu irmão. Então, isso... É isso. Né? Então, assim, a gente tem, claro, né, que amar o nosso próximo. O único problema é quando você se decepciona e abandona a sua fé pelo olhar, né? Só fica com cobrança. Fica com cobrança, né? Cobrar a perfeição do outro. Não tem como. Eu tenho isso para oferecer? Não tenho. É muita incoerência. Sim. Muita incoerência. E outra, né? Todo mundo tem suas características. Sim. Qualidades que eu tenho, o outro não tem. Qualidades que o outro tem, muitas vezes eu não tenho. Então, por isso, a importância até de nós nos unirmos para nos fortalecer, até porque o outro me ajuda a fortalecer nessa fé. Com certeza, né? Totalmente. E aí ele fala, né, para se afastar daquilo que não é bom. E eu falo assim, parece, né? Não é tão simples assim, mas quando você tem um bom pensamento, isso de quem vem? É de Deus. Coisas boas vêm de Deus. Quando você tem um pensamento mau, não é de Deus. Então é só fazer essa analogia. E aí você está vendo qual exemplo você está seguindo. Sim, né? Sim. O inimigo não possui nossos pensamentos, mas ele influencia. Sim, com certeza. E ele pode colocar em nosso contexto coisas para nos fazer pensar algo, né? Sim. Então isso, sim, é muito possível. É isso. Na lição de segunda-feira, olha só. Permaneçam firmes no Senhor. Fala sobre a cidadania para sermos como Cristo. E aí, como isso é possível, pastor? Permanecer em Cristo, né? A maioria de nós começamos bem, projetos bons, a gente monta um projeto, começa bem. E muitos de nós fracassamos no permanecer. E o nosso amor, nossa relação com Deus, que para muitos de nós foi muito fervorosa, muito plena, muito forte. A depender de como a gente continue se relacionando, esfria. Sim. E facilmente a gente abandona o primeiro amor. Facilmente. Então, uma das coisas mais difíceis é permanecer, não é? Sim. E assim, a morte será o último inimigo, né? O último inimigo para todos nós será a morte. Ela será destruída, né? E essa é a nossa maior esperança. Mas o que acontece? Quando alguém querido para mim morre, a esperança do reencontro deveria me consolar. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes como quem não tem esperança. A esperança é um instrumento divino para curar a tristeza, inclusive a tristeza patológica, a própria depressão. A esperança é um instrumento divino que contribui, né? E que deveria, antes de eu estar deprimido, no princípio disso, quando é apenas uma tristeza, não que tristeza seja uma coisa pequena, mas a esperança tem o poder de fazer contenção a isso. Então, a morte é um inimigo terrível, mas se eu permanecer na esperança, a tristeza oriunda da morte, a esperança tem o poder de não me deixar fazer bobagem. Sim. Né? É uma coisa muito forte, por exemplo, sepultar um filho. Sem a esperança é quase insuportável. Sim. A esperança é o que torna suportável. A esperança do reencontro, Sim. a esperança de que Deus vai trazer de volta meu menino, minha menina. Né? Bom, não é fácil, mesmo sabendo, não é fácil. Não é fácil, porque, né, nossa sensação é muito carnal, a gente vive muito aqui e agora, mas essa esperança e permanecer nela nos dá essa garantia de saber que para quem foi, é só um piscar de olhos, né, pastor? Sim. Então, nós é que temos que... A gente não trabalha 30 dias, aliás, 30 anos para esperar uma aposentadoria? Sim.
E quantas vezes nós ficamos ali falando, não, eu vou me aposentar. Assim é essa vida, né? É só um período. O que é essa vida para a eternidade? Sim. E eu digo assim, uma bênção, Deus poder nos proporcionar a alegria de nos mostrar um pouco do que nos espera do outro lado, né? Do outro lado, no sentido da vida eterna, Sim. né? A terra que Deus, a ressurreição que Deus prepara para nós. Então, é esse sentido de saber que, olha, eu vivi, né? Que nem eu perdi meu pai há 5 anos. Para mim, essa esperança de poder viver a eternidade e dele, né, conviver com ele, numa condição melhor do que ele estava nos últimos anos de vida dele, nossa, isso me conforta tanto que, assim, para mim, tudo bem, não tem problema. Então, eu costumo dizer assim, que quando eu vou à casa do meu pai, eu até tenho aquela sensação, para mim é um dia que eu fui lá e ele não estava, porque um dia que ele foi ao médico, alguma coisa nesse sentido, então na próxima vez eu verei. Então eu fico sempre com essa sensação breve desse reencontro. Sim. A ressurreição é uma coisa preciosa. Vai nos colocar fisicamente na nossa pátria superior, né? De onde nós realmente somos cidadãos. Essa cidadania pode ser vivida agora, antes da pátria física chegar. Sim. Porque um dia nossos olhos verão a volta do Senhor, a cidade de Deus, nossos olhos verão. Amém. Né? Mas hoje a mudança de cidadania acontece, mesmo que eu seja um forasteiro. Eu não sou daqui. Não. Por isso o nosso desejo, essa insatisfação. Eu falo que todo mundo tem insatisfação. E eu tenho certeza que essa insatisfação vem dessa sensação. Sim. Que nós não somos daqui, né? A gente sabe que tem algo muito melhor preparado para nós. Sim. Na lição de terça, olha só. Alegrem-se sempre no Senhor. Como o Senhor já colocou, né, na lição de sábado ali, que não há outra alegria sem ser em Cristo, sem ser em Deus. É porque tudo passa, tudo muda. Por exemplo, o seu marido pode lhe deixar, Deus não. O seu pai morre, Deus não. Então, quando eu coloco minha alegria em alguém que não muda, que não morre, que as contingências não afetam, então eu tenho segurança. O meu problema, a minha questão é crer, porque a minha forma de acessar as belezas de Cristo, a grandeza dele, a forma de acessar é pela fé. Né? Então... E a comunhão, né, pastor? Ter a comunhão, conhecer a Cristo. Eu falo assim, é difícil você amar quem você não conhece. Então, quando você conhece cada vez mais, vê a grandiosidade desse amor, porque muitas pessoas ouvem assim, Cristo morreu por todos nós, então ele só se sente mais um. Mas quando ele sente, morreu por mim, eu me coloco, né? Essa individualidade, que Deus me conhece até o fio do meu cabelo, me conhece melhor do que eu mesma. Isso é tão grandioso, não tem como não amar alguém assim, né, pastor? E quando nós amamos, quem a gente sabe que nos ama, nos respeita e faz tudo por nós, tem alegria maior que essa? Não, né? Por isso que a gente fala, né? Quando conhece a Cristo, é a alegria do primeiro amor. Sim, e é assim mesmo. É incrível mesmo, porque, veja, ele não nos deve nada. Nós não temos nada de que ele necessite. E como que alguém que não me deve nada e que não precisa de nada que eu tenho paga um preço tão alto assim por mim? É inexplicável. Aqui a lição no final fala assim, excede todo o entendimento. Todo o entendimento. Não dá para alcançar, não dá. É inimaginável, assim, o amor de Deus, ele até exemplifica, mas eu tenho certeza que é incomparável até o amor de uma mãe pelo seu filho. Isso é só um pequeno exemplo. Sim, né? Com certeza. Na lição de sábado, pensem nessas coisas. Paulo nos sugere para pensar e vivenciar
essa paz, né, pastor? Essa questão assim de não tirar, de permanecer, de não tirar o foco de Cristo. Sim, sim. É porque essa é a parte mais difícil. Existe muita distração. A vida está cheia de motivos para que eu seja tragado por um conjunto de maldades, um conjunto de enfermidades da alma, compreende? Sim. Então, tudo isso vai roubar a minha atenção. Os problemas vão roubar a minha atenção. É possível que eu fique fora de mim. Tipo, ciúme. Ciúme deixa alguém fora de si? Sim. Deixa. Né? Inveja, cobiça, raiva. Todos esses são elementos que deixam a pessoa fora de si. Não é? Só que ninguém é feliz fora de si. É simples. Um escravo está dormindo. Enquanto ele dorme, ele sonha. E em sonho, ele se vê livre. E aí vem a pergunta. Eu deixo ele dormindo para que pelo menos em sonho ele seja feliz? Ou eu acordo para a realidade? Pergunta, né? É porque essa felicidade fora da realidade não é felicidade, é ilusão. É ilusão. Ilusão da minha mente. Né? A proposta bíblica é de felicidade real. Sim. Tão real quanto Deus é real. Mas você não vê Deus, mas Ele é real, Ele é real. Existem coisas que não são racionais. Deus é espírito, e um espírito não é racional. Sim. As leis da física não contêm, não prendem um espírito. Um anjo é um espírito, Deus é espírito. Né? Mas são reais, embora não sejam físicas. Né? E a lição aqui coloca, né, que o aspecto essencial da paz interior é viver em harmonia com a vontade de Deus. Opa, vivo não mais eu, negue-se a si mesmo, já estou crucificado com Cristo. Veja, um conjunto de palavras que tiram o ego do centro. Sim, né? E quando você conhece a Deus, sabe que Ele é soberano, Ele já sabe, Ele criou nós com um propósito. Sim. E Ele, como um pai amoroso que é, Ele quer o melhor para nós e Ele sabe o que é melhor para nós. Sim. Então, muitas coisas que às vezes Ele não nos atende naquele desejo, é porque Ele sabe que o que Ele tem para nós é muito melhor. Então, quando a gente descansa nisso, é tão tranquilo, né, pastor, que a gente deveria até dar graças a Deus por muitos pedidos que não são atendidos. Amém, 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 amém. Né? E aqui fala assim, ó, o destaque que está nas virtudes bíblicas. E quais são as virtudes que Paulo cita aqui, né? Verdadeiro. A virtude central da Bíblia é a verdade. Aí, respeitável, que se refere a uma virtude pessoal. Justo. Essa virtude é definida pelo caráter justo de Deus. Amém. É o único justo. Puro. Os pensamentos e ações alinhadas com a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Amável. Refere-se à beleza e harmonia vistas amplamente na criação de Deus. E a última que ele coloca, de boa fama, traduzindo também como admirável, amável, cativante e gracioso. Então, são essas as qualidades celestiais que devem ocupar os nossos pensamentos. Só que é difícil guardar os pensamentos. Tem Sim. muita coisa que distrai, que faz a gente perder o foco, né? Por isso que orai e vigiai, né? Constantemente. Mas a responsabilidade de cuidar de minha cabeça é minha. Exato. Eu posso, de repente, derivar essa competência porque eu não me cuidei. Entrei em uma crise e vou precisar de alguém externo para me encontrar perdido dentro de mim. Complicado isso, né? Sim, sim. O ideal era que todos os dias eu fizesse análise de mim, porque se tem uma coisa incrível no nosso cérebro, é que ele é capaz de pensar sobre o que ele está pensando. É verdade, é isso mesmo. E a gente tem que ter o controle ali e procurar pensar nas coisas boas. Eu falo que um bom exemplo é a gente nunca tirar da mente que a gente vive num grande conflito, né, pastor? Sim, nós estamos certeza. Ali sempre, que tem dois querendo a nossa vida, Deus e o inimigo. Sim. Então,
É viver constantemente pensando para quem eu estou dando minha mão, a quem eu estou olhando, a quem eu estou admirando. Sim. Muitas vezes sem perceber, porque Lúcifer é um anjo de luz. Diz que um dos anjos mais lindos que teve. E nossos olhos adoram ver, ficar admirando algo que é bonito. Lúcifer virou diabo querendo ser Deus. Ele não queria ser diabo. Pois é. Ele queria ser Deus. Exatamente. E ele se vende como Deus, né? Mas ele não se vende como... E tem gente que vira demônio querendo ser santo. Exato. Quando eu quero ser mais santo do que os outros, quando eu acho que ser perfeito é comportamento, né? Claro, o Evangelho muda meu comportamento. Sim. Mas, veja, é possível uma pessoa aceitar a Jesus e mudar o comportamento? Sim, todo mundo que aceita Jesus tem a vida transformada. Sim. Mas nem todo mundo que muda o comportamento tem a Cristo. Exato. Então, ou seja, a verdadeira mudança só em Cristo. Só em Cristo. Lição de quinta. O segredo do contentamento. Aí não tem como, né, pastor? Apresenta o que realmente importa. Uhum. Que é o que realmente importa. Agora, é interessante isso aí. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, eu aprendi a estar contente. Ninguém nasce feliz, gente. Felicidade é coisa aprendida. Ninguém nasce em paz. Paz é coisa aprendida. Humildade, ninguém nasce humilde. Humildade a gente aprende. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A Bíblia não ilude a gente. O Evangelho trabalha com formação espiritual, ou seja, educação. Tanto formação como educação implica em processo. Uhum. Por isso, santificação é obra de uma vida inteira. Sim. Não é como justificação que em um momento eu sou justificado. E aí eu começo uma nova vida, né? Nós falamos, né, que o bebê parece ser tão puro, mas quer alguém mais egoísta do que um bebê? Muito, né, pastor? E a partir dali que começa o ensino, essa educação. E quanta coisa hoje um adulto carrega justamente dos primeiros dias, meses de vida. Uhum. Né? Da maneira como ele foi tratado ali, o quanto ele era permitido chorar, permitido aguentar o seu desconforto, a sua dor. Sim. E o quanto isso impacta no seu futuro, né? Com certeza, com certeza. Então, o que eu tenho para comentar aqui, né? Que o mesmo tipo que são pedidos são sempre as necessidades momentâneas, que a gente tem sempre, a gente vive aquela questão. Mas como a lição nos disse, o que importa é estarmos alinhados com a vontade de Deus. Sim. Então, o segredo do contentamento é literalmente descansar em Deus e acreditar. Eu falo assim, né, pastor? Deus me planejou. Então, Ele sabe o porquê Ele me criou. Então, Ele tem planos para a minha vida. Minha vida, entre eu nascer e eu morrer, tudo é para Ele. Porque eu já estou no lucro. Uhum. Ele teve o desejo da minha vida. Uhum. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui, eu tenho que, literalmente o que Paulo diz, né? Tudo que façais, faça para a honra e glória do Senhor. Por quê? A gente quer algo melhor. Então, eu até sou egoísta. Eu vivo hoje pensando na minha vida eterna. Uhum. Né? Então, é que isso não é egoísmo. Por quê? Porque quem tem uma vontade maior do que a sua sobre você viver eternamente é Deus. Né? Ele tem uma vontade maior do que a sua, de que você vive eternamente. E tenho certeza que Ele me ama até mais do que eu mesmo. Com certeza. Não tenha dúvida, né? É melhor estar nas suas mãos do que nas próprias mãos. A pior coisa que poderia acontecer a qualquer um de nós era Deus nos entregar a nós mesmos. Pois é. E a gente vê o quanto é difícil às vezes. Né? A gente fala, né? Sou casada, então às vezes eu falo pro meu marido, né? A gente discute ali, eu falo, como, né? Que eu não vou brigar com você? Às vezes eu brigo comigo mesma. Sim. Né? Às vezes eu fico de mau humor comigo mesma. Como que eu não vou ficar chateada com o outro? Sim. Fechando essa lição. A Ellen White tem um comentário que ela diz assim: não devemos olhar para nós mesmos, que o senhor acabou de falar. Quanto mais demorarmos os pensamentos em nossas imperfeições, menos força fazemos para vencê-los. Olha, os pré-socráticos,
Eles diziam que qualquer pessoa que olhe muito tempo para si mesma, inevitavelmente ficará deprimida. Qualquer pessoa. E hoje a gente vê muito isso na prática. O narcisismo vai produzir um depressivo, é uma questão de tempo. Sim. A gente vê muito nos influenciadores, né? Sim. Quantos não sofrem com depressão por conta disso? Porque esse olhar para si mesmo acaba gerando gente que precisa performar, né? Exato, exatamente. Que depende da opinião dos outros. É doloroso, é sofrido. Sim. Pastor, muito obrigada por ter contribuído, foi maravilhoso. Esperamos que você também tenha gostado. Curta, compartilhe, ajude a propagar o Evangelho e nos aguarde para a próxima lição. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.